inseridas no grupo de risco, alguns idosos, alguns que já estão com algumas doenças pré-existentes, alguns dos nossos irmãos tiveram contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19 e por essa razão resolveram também ficar um período afastado das demais pessoas por uma medida de precaução, de prevenção. E para somar a isso, amanhã, segunda-feira, é um feriado e muitos dos nossos irmãos estão numa situação de descanso, né? Alguns viajaram, outros foram passear numa chácara, numa área rural. Então, nós resolvemos então, como um acordo com o conselho, de transferir a ceia do Senhor, que é ministrada no primeiro domingo, para o próximo domingo, sabendo no segundo domingo de setembro. Então, semana que vem nós teremos a ceia do Senhor, tá? Irmãos, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez que o pastor, ele precisa ter na mão uma Bíblia e na outra mão o jornal. Ou seja, você precisa do conteúdo da revelação de Deus, mas ao mesmo tempo está envolvido com as demandas, com as situações que dizem respeito à sociedade e o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no mês de setembro. Setembro há uma campanha onde as mais variadas facções da nossa sociedade discutem um tema, né, que é o suicídio, o autoextermínio. E essa campanha recebeu o nome de Setembro Amarelo, onde diretores, professores de escola, pessoas que trabalham com crianças e adolescentes debatem esse assunto, né, a questão do autoextermínio, e isso os demais grupos também. E quero, portanto, aproveitar essa oportunidade dessa noite para nós podermos conversar um pouquinho também sobre esse tema, né? A questão do suicídio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Me recordo de duas situações que marcaram muito a minha vida. A primeira, eu pastoreava a segunda igreja presbiteriana de Uberaba e numa noite eu estava jantando com a minha família, o telefone tocou e nós atendemos o telefone. Era um membro da nossa igreja, uma mulher, e esse membro da igreja falou assim: pastor, eu preciso que o senhor visite a minha sobrinha. Acabei de conversar com ela por telefone, parece que alguma coisa anormal está acontecendo lá. Corre lá, pastor, porque ela mora algumas ruas para baixo da sua casa. Daqui a pouquinho eu chego lá, mas vá na frente, porque nós estamos achando que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu coloquei uma roupa apropriada para sair de casa, deixei o meu jantar e fui até essa casa. Quando eu cheguei nessa casa, tudo estava fechado, as luzes apagadas. Chamei, ninguém atendeu, mas resolvi mexer na maçaneta da porta e a porta estava só escorada. E eu fui entrando por essa casa, chamando, e ninguém atendia. Liguei a luz da sala, depois liguei do outro quarto, cheguei no quarto do nenenzinho, uma criança de 6 meses, estava no berço, mas não tinha ninguém mais ali com ela, e fui chamando e entrando, até que cheguei na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi que tinha um vulto lá na pia, né? Estava de costas, assim como eu estou para você aqui. Eu só estava mexendo na pia no escuro. Eu, muito assustado com aquilo, chamei, a pessoa não atendeu, resolvi ligar a luz. E quando eu liguei a luz, essa pessoa estava de costas e ela estava segurando uma faca no pescoço, uma faca de açougueiro, daquelas do cabo branco. Eu assustei demais com aquilo, comecei a conversar com a pessoa: por favor, não faça isso, em nome de Jesus, vamos conversar. Eu vim aqui para estender a mão, né? Olha, eu passei pela sua filhinha aqui de 6 meses, vamos conversar. E ela olhou para mim e ela abaixou a faca, havia um sinal de corte,
mas não suficiente, né, para causar dano. Ela abaixou a faca e ela desmaiou na minha frente, né? Eu fui dar o socorro e de repente aí já chegou a tia dela. Se Deus não tivesse nos levado ali naquele momento, talvez algo muito trágico teria acontecido. Um outro momento, eu cheguei numa casa onde estava acontecendo um problema sério. As pessoas estavam chorando. Uma jovem estava chorando. A dona da casa, a mãe daquela jovem, num pranto, num desespero, e perguntei o que está acontecendo, né? E a situação foi que o homem daquela casa, o pai daquela jovem, ele colocou uma cadeira na janelinha do banheiro e ele estava olhando a sua própria filha se banhar. Ele foi pego e desmascarado, e aquilo gerou um transtorno gigante naquela casa. E tentando conversar com outro, eu perguntei: mas cadê o homem? Cadê o chefe da casa? Aí ele subiu, ele estava no terraço. E quando nós chegamos lá no terraço para conversar com esse senhor, né, para ver o que estava acontecendo, ele estava terminando de passar uma corda, né, pela viga do terraço, e provavelmente aquela corda seria utilizada para fins de autoextermínio. Nós não temos na nossa legislação uma punição para o suicídio por questões óbvias. Como que você vai punir alguém que se matou? Como que você vai aplicar a lei penal em alguém que tirou a própria vida? Mas a questão do suicídio, ela não passa despercebida na legislação. O artigo 122 do Código Penal brasileiro, ele vai resguardar as pessoas e tentar protegê-la do suicídio, penalizando aquela pessoa que vai favorecer que alguém suicida ou suicide. Por exemplo, o artigo 122 do Código Penal vai falar que induzir, instigar ou prestar auxílio para alguém cometer suicídio. Então, a pessoa que suicida não tem o que fazer, ela morreu. Mas, e mesmo aquela que tentou e não conseguiu, não tem um aparato do ordenamento jurídico em relação a ela. Mas aquelas pessoas que de alguma maneira contribuem para isso, elas são penalizadas na lei. Então, por exemplo, a lei vai falar induzir, instigar ou prestar auxílio material. O que significa isso? Alguém que induza outra pessoa ao suicídio é aquela pessoa que às vezes vem conversar comigo, por exemplo, né? E vem falar das suas lutas, do seu cansaço, das suas dores, das situações, da sua amargura, e eu falo para ela assim: por que você não tira a sua própria vida? Por que você não dá um fim nesse sofrimento? Eu estou colocando para ela o suicídio como uma alternativa. Eu estou induzindo essa pessoa a cometer o autoextermínio. Isso é induzir o suicídio. A outra situação é instigar. Instigar é quando alguém fala em suicídio. Quando alguém fala assim: para mim não tem mais jeito, eu vou acabar com a minha vida. E aí eu começo a falar assim: faz isso mesmo, quero ver se você tem coragem, você não é homem para fazer isso, você é um covarde e tal. Eu estou instigando a pessoa a cometer o suicídio. Isso é punido na lei. Prestar auxílio, né, também é quando alguém está pretendendo se matar e eu forneço o material para isso, ou um medicamento, ou um veneno, ou a corda, ou o revólver para ela dar o tiro, né? Não, eu vou te ajudar. Isso é punido. Mas a grande questão é: por que as pessoas se matam? Por que as pessoas
chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Adolescentes, adultos, idosos, pessoas estão se matando todos os dias. O que leva as pessoas a se matar? Talvez quem poderia melhor responder essas perguntas são as pessoas mais técnicas, mais capacitadas para isso, como por exemplo os psicólogos, aqueles que fazem pesquisas nessa área, estudam esses casos, de modo que o que eu quero conversar com vocês não tem uma pretensão de me tornar autoridade nesse assunto e nem descer em águas profundas, apenas tecer algumas reflexões para que possamos nos ajudar e ao mesmo tempo nos tornarmos objetos de graça na vida de outras pessoas. Por que as pessoas se matam? Existem várias respostas para isso. Uma delas, vergonha. Algumas pessoas estão tirando a sua própria vida por causa da vergonha. Vou dar um exemplo. Aquela garota que começou a namorar com alguém, conheceu alguém, e ela manda uma foto nua ou um vídeo muito íntimo para essa pessoa, e namoro acaba, relacionamentos acabam, e às vezes esse vídeo vaza, e quando esse vídeo vaza e cai na rede, cai na internet, pessoas, então você perde o domínio, e aí vem a vergonha. Algumas pessoas não suportando a vergonha, ou a vergonha que seus pais vão passar, elas acabam atentando contra a sua própria vida. Vergonha, um dos motivos. Uma outra situação, decepções. As decepções, por exemplo, o rompimento de um namoro. Eu me recordo que quando eu tinha 16 anos, um amigo meu fazendo Senai comigo lá em Patinga, ele estava todo feliz, terminou o trabalho na oficina, nós fazíamos o curso de mecânico de manutenção, e ele limpou suas mãos, passou a querosene, estava todo feliz, comprou um buquê de flores e falou assim: hoje é o meu aniversário de namoro, eu tenho que chegar cedo em casa, eu quero presentear a minha namorada. E ele comprou as flores e levou. E quando ele estava chegando na rua da casa da sua namorada, ele viu a sua namorada com outra pessoa, beijando e abraçando. Ele voltou para trás, nem chegou, foi para sua casa, tirou o cinto da sua calça, amarrou na beliche, passou no pescoço e se matou. E deixou um bilhete. As pessoas se matam por causa de decepções com outras pessoas, decepções de relacionamentos, amigos que traíram o outro, cônjuges. Outra razão que leva as pessoas ao autoextermínio é a falta de expectativa de vida. As doenças psicossomáticas, dentre elas a depressão, que pode chegar a um estágio que tira toda a alegria da pessoa. Ela perdeu o brilho, ela não enxerga mais razões para viver, ela sente aquela dor profunda, aquela angústia, e ela perdeu a alegria, perdeu o prazer de viver, perdeu o entusiasmo com a vida. E ela então resolve que não compensa mais viver. No final dos anos 90, Fernando Henrique Cardoso era o presidente, e nós recordamos que o dólar, ele estava 1 por 1. Um dólar tinha o mesmo valor de R$1. Mas aí adotaram a política da flutuação do câmbio. Seria livre. E da noite para o dia, aquele dólar que era 1 por 1, ele se tornou 3 por 1. Hoje está 5 por 1 praticamente.
mas isso foi escalonando, né? Chegou escalonado nisso. Mas lá nos anos 90, da noite para o dia, foi de 3 para 1. O que significa isso? Um amigo nosso aqui da cidade de Uberaba trabalhava com importados, com câmeras, com computadores, com artigos importados. E a sua empresa, ele tinha uma dívida de 100 mil reais dentro do previsto, da sua receita, do seu planejamento, das suas planilhas. 100 mil. Mas os seus componentes eram importados. Aquela dívida que era de 100 mil, da noite para o dia, ela passou para 300 mil. E ele fala assim: olha, sumiu o chão debaixo dos meus pés. Como que eu vou pagar 200 mil a mais, se a minha empresa não dá esse rendimento, a minha empresa não dá esse lucro? Eu vou ter que vender minha casa, eu vou ter que vender os meus bens, e ainda vou ter que trabalhar mais de 12 anos sem tirar R$1 da minha empresa para eu poder pagar tudo. E ele fala assim: olha, pastor, faltou pouco, eu só não acabei com a minha vida porque eu fui covarde, eu não tive coragem, mas imaginei tantas vezes, porque eu não tinha mais expectativa. O que eu ia fazer da minha vida? Eu ia ficar vivendo o resto da vida pagando uma dívida impagável, eu ia deixar de viver. Augusto Cury, ele, nos seus vídeos e nos seus escritos, nas suas palestras, ele fala a seguinte frase: a pessoa se mata para acabar com a dor, e não necessariamente para acabar com a vida. A dor é tão grande que a pessoa ela quer acabar com aquela dor que está lá no peito, que angustia. Então, para acabar com essa dor, ela acaba com a vida. Mas ela não queria acabar com a vida, ela queria acabar com a dor. Eu quero contar 2 casos para vocês bíblicos, um de fracasso e um de restauração. O primeiro deles está em Mateus capítulo 27, 2 personagens bíblicos. Mateus capítulo 27, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas conviveu com Jesus, andou com Jesus, ele levou as principais autoridades até o lugar onde Jesus estava. Havia uma senha. A senha era a seguinte: quando eu chegar no meio daqueles homens, aquele a quem eu der um beijo, esse é o Jesus. Então ele chega, havia ali Pedro, havia os demais discípulos. Judas se dirige até Jesus, levanta o calcanhar e beija Jesus na face. Era a senha, e aí as pessoas então prenderam Jesus. Mas Judas não queria a morte de Jesus. Possivelmente a ideia de Judas era que Jesus se tornasse naquele momento o rei de Israel, que quando ele fosse preso, ele pudesse reagir, e as pessoas vendo Jesus ser preso
começasse uma rebelião e por intermédio dessa rebelião Israel saísse do domínio do Império Romano. Mas quando Jesus não reagiu, porque Jesus ele se entrega, ele vai como ovelha muda, sendo levada pelos seus tosqueadores. E quando Judas percebe que não houve nenhuma reação de Jesus, não houve ato de violência, não houve revolução, ele então, dizendo aí o texto, tomado de remorso, versículo 3, tocado de remorso, ele devolve as moedas de prata, as 30, e fala para os anciãos e os principais sacerdotes: olha, eu traí sangue inocente. As autoridades falaram assim: olha, o que nós temos a ver com isso? Isso é um problema seu. E ele então, possuído desse remorso, pega as moedas de prata, joga no santuário e ele vai para um lugar para se enforcar, para cometer o autoextermínio. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Talvez Judas já imaginava que ele teria que conviver com a vergonha e com as consequências da sua traição, do seu ato. Porque para você imaginar, até pouco tempo era muito comum ter um momento na sociedade, que era o dia do Judas, não é isso? Pegava um boneco, amarrava esse boneco, batia nesse boneco, queimava esse boneco. Você ouve pessoas dizer assim: não, meu filho vai chamar Pedro, meu filho vai chamar Davi, minha filha vai chamar Gabriela, meu filho vai chamar João, Romário, Anderson, Edson. Mas você não vê ninguém colocar o nome no filho de Judas. Porque quando você quer chamar alguém de traidor, você chama de Judas. E já se passaram 2000 anos. Essa peste, Judas é traidor, permanece até hoje. Imagina lá nos dias, Judas já imaginava isso: olha, eu não vou suportar isso, e ele então prefere tirar sua própria vida, ele acaba com a sua vida. Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas, o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Esse nome Judas ficou tão marcado que o Judas Tadeu, ele começou a se recusar a ser chamado de Judas, ele começou a se chamar de Tadeu apenas. Então Judas é uma pessoa que errou na sua vida, foi alguém que traiu a Jesus, foi alguém que cometeu um erro terrível e que não estava em condições de enfrentar os atos, as consequências dos seus atos, a vergonha, a discriminação, o olhar das pessoas. E aí Judas então tira sua própria vida. Ele vai se matar com corda. Mas tem um outro personagem, que é Pedro. Se você observar aí no texto que nós lemos, Mateus capítulo 27, os versículos anteriores, capítulo 26 de Mateus, a partir do 69, do versículo 69, está escrito assim: ora, Pedro, assentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus no Galileu. Pedro, porém, negou, dizendo diante de todos: eu não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estava. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia.
Então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Chorou amargamente. Meus amados irmãos, olha a situação de Pedro. Viveu 3 anos e meio com Jesus. Foi Jesus que chamou Pedro. Jesus tinha uma relação com Pedro diferenciada dos demais discípulos. Jesus tinha pelo menos 4 grupos de pessoas: aqueles que o odiavam, aqueles que o evitavam. Mas Jesus tinha um grupo maior, que era a multidão, que comparecia para ouvir os seus ensinos, para presenciar os seus milagres, para ser alimentado pela multiplicação do pão e do peixe. O outro grupo é um grupo mais próximo, que é o grupo dos discípulos de Jesus. Desses 12, Jesus ainda tinha 3 mais próximos ainda, que eram quem? Pedro, Tiago e João. Você percebe, por exemplo, que quando houve a transfiguração, estavam presentes Pedro, Tiago e João. Um outro momento, quando eles estavam pescando, quem era? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai orar e ele leva os seus discípulos, ele deixa um grupo dos discípulos aqui. Depois ele coloca um pouquinho mais à frente Pedro, Tiago e João, e aí Jesus vai um pouquinho mais à frente para orar. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Agora Jesus está sendo levado, preso, Pedro seguindo de longe, e de repente alguém percebe e fala: você andava com Jesus. Não, eu não sei o que você está dizendo. E ele sai daquele lugar e vai para outro lugar, e quando chega no outro lugar, alguém fala: olha, você é um galileu, você estava com Jesus. Ele: não, eu nem sei o que você está falando. E pela 3ª vez, alguém então reconhece e fala assim: verdadeiramente és também um deles, né? Porque o teu modo de falar dele assim. Aí diz assim, que Pedro começou a praguejar, que Pedro começou a jurar: não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. Meus irmãos, isso é a mesma coisa de alguém chegar para mim e perguntar pelo Josias, e eu falar: não sei quem é. Conheço, já viajamos juntos, já fomos para reuniões de presbitério juntos, já batizei filhos, já casei filhos. Agora, como que eu vou negar que eu conheço? Era o que Pedro estava fazendo. Não conheço Jesus, não sei quem é, eu juro que não sei. Diz que ele começou a jurar, ele começou a praguejar, dizendo que não conhecia Jesus. E aí o galo canta, e Pedro se lembra que Jesus falou para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele sai dali e diz que ele chora amargamente. Ele chora sem ter condições de controle. Ele chora desesperadamente, ele perde as palavras, ele fica sufocado de tanto chorar. Mas a diferença de Pedro para Judas é que Pedro resolveu enfrentar as consequências dos seus atos. Você consegue imaginar os dias depois da morte de Jesus? As pessoas viram, o Espírito Santo inspirou. Se passaram 2000 anos e nós sabemos que quem negou Jesus foi Pedro. Eu fico imaginando, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos
as pessoas falando. Com certeza, em alguns momentos alguém deve ter falado para Pedro: Pedro, mas foi você que negou Jesus. Quando Pedro precisava às vezes repreender alguém, exortar a igreja, quando ele talvez tivesse algum problema com alguém, e alguém falou assim: mas foi você que negou Jesus. Mas ele enfrentou as consequências dos seus atos, ele chorou amargamente. E aí, quando você chega lá no livro de Atos, especialmente no capítulo 2, a partir do versículo 12, onde nós iremos ler nesse momento, Atos capítulo 2, versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, versículo 12, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Irmãos, a diferença de Judas é que Judas, ele errou, e Pedro também. Só que Judas resolveu não enfrentar as dificuldades, as adversidades e as consequências do seu ato, e ele então interrompe a sua vida, ele se auto-exterminou. Pedro não, errou também. Talvez ele ia viver envergonhado, recebendo as críticas, mas ele seguiu, ele continuou a vida. E aí, quando lá em Atos, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, alguns começaram a falar em línguas que não eram as línguas maternas, em idiomas que não eram próprios deles, eram idiomas de outros povos. E alguns começaram a dizer: esses homens estão embriagados. E quando Pedro ouve dizer, as pessoas dizendo que aqueles homens que estavam sendo cheios do Espírito Santo, eles estavam bêbados, ele se levanta e fala: esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele começa a pregar a palavra, e ele começa a falar de Jesus, e ele começa a falar que esse evento de Jesus não é um negócio do nosso tempo, é algo que começou lá no passado, que tem mais de 5.000 anos, que muitas pessoas vinham crendo, que profetas falaram, essas profecias se cumpriram, e vidas se convertem, e pessoas se arrependem, e vidas são batizadas. Ele se decepcionou, ele decepcionou outros, ele negou o relacionamento com um amigo íntimo dele, mas ele deu a volta por cima, continuou a caminhada. Ele não interrompeu a vida, ele interrompeu seus atos errados e seguiu adiante, e Deus usou a vida dele. Às vezes eu fico imaginando se Judas não tivesse se matado, se ele não tivesse interrompido a sua vida, o que teria sido? Não sei. Eu quero concluir, irmãos, essa nossa breve reflexão colocando alguns pontos para nós pensarmos. Eu não sei se você que está comigo aqui já teve algum tipo de pensamento de autoextermínio. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo também. Ou quem sabe você conhece alguém que tem tido visto
o autoextermínio como uma possibilidade de alívio para vergonha, ou para dor, ou para qualquer outra situação. Primeiro pensamento: se apegue ao fio da esperança. Se apegue ao fio da esperança. Tenha esperança. Talvez haja muitas dificuldades, mas se há possibilidade de esperança, pegue esse fio. Segundo, desertos têm oásis. Deserto é quente, deserto é escaldante, é areia para tudo quanto é lado, mas em alguns momentos tem oásis. Oásis tem água fria, oásis tem água para beber, oásis tem sombra, tem plantas. A vida é assim. Às vezes nós vivemos um deserto, parece que não tem fim, mas mais cedo ou mais tarde vai ter oásis. Creia nisso, se apegue nisso. O profeta Jeremias, escrevendo o seu livro das Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, trazer na mente aquilo que pode dar esperança. O Salmo 27 fala assim: espere em Deus, fortaleça o seu coração, fortaleça o seu coração, tem bom ânimo. Quando você assiste alguns telejornais por aí, o jornal já começa falando assim: hoje completou 90 mil mortos de Covid-19. Aí no outro dia você, no mesmo horário, hoje já tem 95 mil mortos. Aí no outro dia já chegamos a 100 mil mortos. Só que eles não falam os milhões que foram curados. Eles não falam isso. Eu estava pensando, né? Se eu, porventura, pegar Covid-19, e estou sujeito a isso, todos nós estamos, mas eu não vou focar nos 100 mil mortos. Eu vou focar nos 4 milhões que foram curados. Traga a memória que pode dar esperança para você. Muitas vezes você acha que as pessoas não se importam contigo. Na verdade, há quem se importa, mas elas não sabem como ajudar. Algumas pessoas: não, eu vou morrer mesmo, ninguém me entende, ninguém entende meu sofrimento. Realmente, é só quem passa por uma depressão, só quem passa por uma crise. E às vezes, algumas pessoas, por não ter passado essa situação, elas não sabem nem como ajudar. Eu quero dizer para você, em terceiro lugar, procure ajuda. Procure ajuda. Às vezes o seu problema vai carecer de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido, tem que acabar com esse negócio. Psiquiatra é um médico especializado nas questões da mente. Procure ajuda. Procure ajuda de alguém que já passou por isso, que pode te entender. Chame o pastor para orar com você. Pense o que poderá ocorrer depois da cura. Eu estou no fundo do poço, a minha alma está profundamente triste, eu acho que não vou suportar. Mas entenda que esses são momentos daquela fase. Se você passar por ela, né, ou vazou um nude, ou aconteceu alguma coisa, alguma decepção, vença isso, a vida vai continuar. Talvez a semelhança de Pedro, um ou outro vai colocar o dedo e falar assim: mas um dia você fez isso, mas um dia aconteceu isso, um dia você mandou uma imagem assim, um dia você traiu seu amigo, um dia você fez isso. Mas Pedro continuou, e ele se tornou um homem nas mãos de Deus, e abençoou muitas vidas. O que pode acontecer se você não desistir?
quando a cura chegar e você continuar a caminhada. Mas eu quero ainda dizer para você, em último lugar, creia em Jesus. Pedro errou com Jesus, mas Jesus continuou amando Pedro e fez de Pedro um instrumento nas suas mãos, e Deus o abençoou ricamente. Então, independente da sua situação, clame por Jesus. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus os abençoe. Ouça as pessoas, estenda as mãos. Hoje, mais cedo, eu estava navegando na internet, e eu vi uma frase, um escrito que alguém colocou e falou assim: olha, gente deprimida também ri, gente deprimida também brinca, gente deprimida também faz piada. Talvez tenha alguém deprimido do seu lado e você não está nem percebendo. Que às vezes nós achamos que a depressão ela só é quando a pessoa está triste. Mas tem algumas pessoas que quando chegam em casa é que o coração dói. Nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos orar com as pessoas. E nós precisamos estender a mão. Se você perceber que alguém está com essa tendência, o problema do autoextermínio, além da própria vida, obviamente, que foi ceifada, ela gera ao redor aquelas pessoas que amavam aquela vida uma ferida que não cicatriza, uma ferida que é aberta. Porque quando alguém morre da morte natural, infartou, ela morreu de forma natural. Alguém que sofreu um acidente é triste, mas quando alguém tira a sua própria vida, as pessoas que ficaram, pai, mãe, filho, às vezes fica a vida toda, eles levam para a sepultura uma culpa que eles acham que têm. Por que eu não percebi? Por que eu não fiz nada? Eu estava oferecendo tudo para ele, e mesmo assim ele tirou a vida, e a pessoa começa a se achar a pior pessoa na face da terra. E aí você tem uma pessoa que morreu fisicamente porque ela suicidou, e tem outra que está morta, ainda que viva, morta nas suas emoções, cheia de culpa, de remorso, de arrependimentos. Que Deus nos abençoe, que Deus poupe a nossa mente dos pensamentos, e que Deus nos use para auxiliar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, irmãos, vamos orar.